Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estudando para o Enem, se preparando para o Enem, você veio ao lugar certo. Gente, 3 exercícios, tá? De assuntos fantásticos para você detonar o Enem. O primeiro, um aquecimento de porcentagem, exercício bem tranquilo, sussa na montanha-russa. O segundo, função do primeiro grau, mas eu vou resolvê-lo de 3 maneiras diferentes, ou seja, você vai fazer uma revisão de conteúdo muito legal de função do primeiro grau, que é um tema que cai demais. E o terceiro e último para você revisar, função do segundo grau, que eu reviso o conteúdo para você saber, para você se dar bem no Enem e também resolvo de formas diferentes. Encaixe o quadril, contrai o abdômen, que você vai detonar nessa revisão rápida aqui com o professor Rafa Jesus para o Enem. E lembre-se que você me encontra no Instagram, @talembrando, lá no Facebook, @talembrando. E se não é inscrito no canal, inscreva-se já. E quer um contatinho comigo? Só mandar um e-mail. Beijo, vamos que vamos. Então vamos lá, como sempre eu digo a vocês, tá? Leitura é essencial. Fazer uma leitura com cuidado, tranquilo, para que você não erre. Vamos nessa aí, ó. Exercício que é o Enem 2013. O contribuinte que vende mais de R$20 mil de ações em bolsas de valores em um mês deverá pagar imposto de renda. Então, já temos uma informação aqui, ó. Se a quantia vendida ultrapassar R$20 mil, ele vai ter que pagar imposto, tudo bem? Então quer dizer que se ele vender menos de R$20 mil, ele não precisa pagar imposto. Fechado? Maravilha. Então vamos lá. Olha só, o pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido para tudo. Olha a informação, olha só como é interessante você ler com cuidado. 15% do lucro obtido. Então aqui ele falou, o contribuinte que vende mais de R$20 mil, certo? Ele não falou que lucra mais de R$20 mil. Perfeito? Então ele fala, o pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido com a venda das ações. Então eu venho aqui, eu já sei mais uma informação. Ele vai ter que pagar 15% do lucro. Nesse momento, eu já uso aquela estratégia nossa. O que é isso? O que eu sei disso? Eu posso pensar o seguinte, que o lucro vai ser o quê? O lucro vai ser a venda menos o custo, certo? Maravilha? Sussa na montanha-russa? Legal. Aí ele comenta, um contribuinte que vende por 34 mil um lote de ações que custou 26 mil, já dá para usar essa informação aqui. Então é o que eu falo, quando você lê devagar, quando você lê com cuidado, você vai matando o problema sem perceber. Olha só, eu posso falar que o lucro é a venda foi quanto? 34 mil, perfeito, 34 mil, menos o custo foi quanto? 26 mil, menos 26. Então eu sei que ele lucrou quanto aí? 34 menos 26, ele lucrou 8 mil nessa venda. Tudo bem? Então, primeiro de tudo, ele vai ter que pagar imposto nessa situação? Vai, porque a venda ultrapassou 20 mil. A venda foi 34 mil. Beleza. Então, eu vou pagar quanto? 15% do lucro. Então, vamos voltar na última pergunta? Um contribuinte que vende por 34 mil um lote que custou 26 mil, terá de pagar de imposto de renda, então eu estou querendo o imposto. Então eu venho aqui, posso passar uma reguinha aqui, maravilha, vamos para o passo 3. Agora eu vou descobrir o quê? O imposto. Peguei o rosinha para ficar bonito aqui, olha só que legal. Então eu vou chamar de I, tá? O imposto vai ser o quê? O imposto vai ser 15%. 15% de quanto? 15% de 8 mil. Agora aqui eu vou escrever 8 mil. Maravilha. Então eu vou ver 1 zerinho, 1 zerinho, 1 zerinho, 1 zerinho. Então agora é só fazer a continha 8 vezes 15. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 1, 8 com 4, 12. Não pode esquecer do zero aqui. Eu tenho então R$ 1.200 que eu vou ter que pagar de imposto. Vamos tentar achar essa alternativa? Alternativa B, nossa, B de Boston. Show de Boston, professor. Maravilha, galera. E assim você encerrou a questão. Joinha? Ai, professor, mas você sempre gosta de fazer um pouquinho diferente, né? É verdade. Então, olha só para terminar. A gente já sabia, então, que ele estava tendo um lucro de 8 mil, certo? Lucro de 8 mil. Muito bem. Só que aí você queria calcular o quê? 15%. Então, eu posso usar aquela brincadeirinha do 10%, 1%. Olha como é fácil calcular 10% de 8 mil. Encontrar 10% é só você dividir por 10. Então 10% ao dividir por 10 aqui deu 800 reais. Nossa, que legal. Só que eu não queria pagar só 10%, eu quero pagar 15%. Mas calcular 5% é simples se eu já conheço os 10%. É só eu dividir por 2. Então 5% é metade de 800.
que é 400. Nossa, professor, é verdade. Então, os 15% de 8.000 aqui é só juntar 800 com 400, que dá os fantásticos 1.200 da alternativa B, show de Boston. Pensa num exercício bacaninha aí, vamos lá? Lembrando, todo cuidado com a leitura, com a interpretação, moçada. Lê um pouquinho, para, interpreta, veja se você sabe alguma informação que você pode adicionar e assim você vai matando o problema. Vamos lá? Ó, esse aqui é o exercício que é o Enem 2016. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Galera, até aqui. Beleza, sussa na montanha-russa, nada demais, podemos prosseguir. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. Mais uma vez, só linguiça, enchendo linguiça aqui contando uma história, coisa clássica do Enem. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Então, para. Agora aqui temos umas coisas importantes. Primeiro, a hora que ele fala aqui, ó, o nível de água de um reservatório. Então, tudo bem, você sabe que tem um reservatório e o nível de água dele foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Nessa hora, eu gosto de ir lá no gráfico e entender a tabela, a informação que ele te trouxe no gráfico. Vamos lá? Olha só, quando você trabalha com gráfico, o que é importante você lembrar? É importante você lembrar do eixo Y aqui e é muito importante você lembrar do eixo X. Eu, nesse momento, gosto de entender o que o eixo X faz, o que o eixo Y faz, o que cada um é responsável. Então, olha só, o eixo X, ele está me aprontando aqui, está me informando um mês. Então, olha só, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês e assim por diante. Já o eixo Y, ele está me dando a porcentagem com relação à capacidade máxima. E aí eu dou um exemplo bobo para ver se eu entendi o gráfico. Então, ó, no mês 1 aqui, ó, tá vendo X1 aqui? No mês 1, o que acontece? Tem 30% aí da minha capacidade. Muito bem. O que acontece? Passa um mês, eu chego no mês 2, eu tenho um pouquinho a mais que 25% da capacidade. Então aqui eu já entendi. Conforme o tempo vai passando aqui no eixo X, a porcentagem de água aí vai diminuindo. Tranquilo? Então olha só, aqui eu não fiquei tentando matar o problema. Eu entendi o que estava acontecendo. Esse é um grande segredo para a interpretação de problemas. É você primeiro entender, para depois sair tentando resolver. Vamos continuar? Aí ele falou: suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Spoiler, spoiler, spoiler. Tendência linear. Tendência linear já te lembrou de função linear, já te lembrou de função do primeiro grau, já te lembrou de regra de 3, grandezas diretamente proporcionais, por exemplo. Joinha, maravilha, sussa em la montanha russa. Vamos que vamos. Aí ele falou, se prolongue pelos próximos meses. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível 0 de sua capacidade? Então, galera, eu quero o nível 0 de sua capacidade. Eu vou resolver esse exercício de alguns modos diferentes e vou começar pelo modo mais chato, mais complicado, tá? Então, aguenta até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Então vamos lá, primeiro modo de resolução. Já que o cara falou aí, ó, uma tendência linear, eu vou pensar numa função do primeiro grau. Pensou numa função do primeiro grau, não tem como não vir à minha mente y igual a x mais b. Joinha? Muito bem. Então o que eu sei aqui? Que o meu x está sendo esse tempo aqui, tá? Então quando o x vale 1, o meu y vale 30. Quando o meu x vale 2, o meu y vale uns 27% aqui. Tranquilo, maravilha? Então vamos começar. Eu tenho dois pontos muito importantes aqui. O ponto 1 e 30, certo? Não é o carro não, tá? É o ponto x1, y30. Então vamos colocar aqui, ó. Eu vou ter o ponto 1, 30. E eu tenho um outro ponto bacana também, que é esse ponto aqui, ó. Quando o x vale 6, o y vale 10. Então, ponto 6 e 10. Então, se você tem um conhecimento razoável aí de função do primeiro grau, você vai fazer desse modo que eu vou fazer agora. Você vai vir aqui e falar assim, olha, quando o y for 30, o meu x vale 1. Então, a vezes 1 mais b. Notem aqui que eu estou trabalhando com substituição. Eu sabia que o y era 30, coloquei o y valendo 30. Eu sabia também que o nosso amigo x valia 1, vim aqui no lugar do x e coloquei 1. Beleza? Sussa na montanha-russa?
Vou fazer a mesma coisa com outro ponto. Outro ponto é 6 e 10. Então, quando o y vale 10, eu sei que o x vai valer 6 mais b. Então, simplesmente, eu peguei esses dois pontos aqui e substituí nessa função do primeiro grau. Tranquilo? Maravilha? E você, ó, tá sentindo um cheirinho? Cheirinho do quê? Cheirinho de sistema. Exatamente, um sistema linear. Eu sei que esse sistema, ele é equivalente a, vamos lá, 30 igual 1 vezes a da a mais b. E embaixo, 10 igual a 6a mais b. Muito, muito bom. Igual a gente tem um método da adição, eu posso trabalhar com o método da subtração. Olha que legal. É a mesma coisa, gente, que eu tivesse multiplicado por menos 1, tá? Pelo amor de Deus, é bem tranquilinho. Então, ó, eu tenho a equação 1 e a equação 2. Então, se eu fizer equação 1 menos a equação 2, eu vou chegar em quê? Vamos lá? 30 menos 10 dá 20. E não é o Leonardo, não. Dá 20, Leonardo. A menos 6A deu menos 5A, Sussa na montanha-russa. E B menos B deu 0. Então eu cheguei aqui, 20 é igual a menos 5A. Se eu multiplicar por menos 1 os dois membros da igualdade, eu vou chegar aqui, menos 20 é igual a 5A. E agora, se eu dividir por 5 dos dois membros, eu vou chegar aqui a é menos 4. Pronto, achei o coeficiente angular A menos 4. Ai, professor, e aí o que eu faço? E aí você pode voltar, vou voltar na primeira equação. Então eu venho aqui, ó, voltando em 1. 30 é igual a A mais B, tá vendo o A aqui? Só que eu sei que o A é menos 4. Muito bem, então eu consigo chegar aqui que o B vale 34. Mas, professor, se você achou o A e o B, você achou a função? Exatamente. Y igual a x mais B, lembra aqui, ó, tá vendo? Como eu sei que o A é menos 4, menos 4x, mais o B, que é 34. Sussem lá montanha-russa. Mas e agora, meus amiguinhos? Como que nós vamos matar esse problema? Vamos voltar para o enunciado? Então, olha só. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade? Então, se eu quero nível zero de sua capacidade, eu vou ter que ter 0% aí da capacidade máxima. Então, eu coloco 0 no lugar do y, menos 4x mais 34. Podemos somar 4x dos dois lados. Aqui, gente, a gente costuma falar, passa para cá somando, e você coloca assim, ó, 4x igual a 34, né? Mas vocês sabem o que na verdade acontece. O que aconteceu é que você somou 4x nesse membro esquerdo e somou 4x nesse membro direito. 4x menos 4x morreu, sobrou só o 34, e 0 mais 4x deu 4x. Agora nós vamos dividir por 4. Gente, aqui um truquezinho. Eu quero dividir 34 por 4. Você primeiro divide por 2. 34 por 2 dá 17. 4 por 2 deu 2, fração. E 17 por 2 você sabe que é 8,5. Então x é igual a 8,5. Ele não colocou uma pegadinha, ele poderia ter colocado a alternativa 8 meses e meio. Muita gente ia errar. Então vamos interpretar? Aqui no 6, nós estávamos no 10%. Ele falou que nós vamos chegar no zero lá no 8,5. Quanto tempo após, olha lá, ó, quanto tempo após o sexto mês? 2 meses e meio. Então a resposta, 2 meses e meio. Professor, por que você está escrevendo se é teste? É verdade. Alternativa A. Perfeito, galera. Bom, aqui eu usei usando função do primeiro grau, modo clássico, para ninguém errar. Falou função do primeiro grau, função linear, y igual a x mais b. Acho A, que é o coeficiente angular, acho B, que é o coeficiente linear, e depois substitui. O grande segredo desse exercício foi interpretação. Perfeito? Sussa na montanha-russa? Qualquer dúvida, deixa no comentário. E se você já gostou dessa resolução, já deixa o seu like agora, tá? Depois não esquece de compartilhar com os amigos, mas aguenta aí, porque o professor Rafa Jesus vai fazer de mais 2 módulos. Tá preparado? Are you ready? E ó, compensa ficar. Segura a onda aí, vamos que vamos, bora pro trote. Então eu falei de um modo bem bacana aqui usando geometria plana. Notem que os meus pontos chaves aqui continuam o mesmo, ó. Esse ponto aqui é o x1, y30, tá aqui, galera. x1, y30. O que eu mudei no gráfico aqui? Se você observar, aqui agora eu adaptei saindo da alturinha 0%. Antes não estava, estava saindo dos 5%. Como eu quero saber onde ele vai cruzar o 0%, eu fiz essa mudança no desenho. Então vamos ver se vocês vão gostar. Se não gostar, calma que tem mais um modo ainda bem facinho, o mais fácil de todos. Turminha,
Eu observei que eu tinha dois triângulos retângulos aqui. Esse primeiro está de graça, observar, muito bom, triângulo retângulo, ângulo reto aqui, tá? Professor, não dá para saber as medidas? Ou se dá, vem comigo. Esse cateto, você está saindo do 10, chegando no 30, então tem 20. Vou pular o símbolo de porcentagem aqui. E esse cateto aqui embaixo, eu também sei quanto ele vale. Ele sai do 1, chega no 6, então ele vale 5. Muito bem. Agora eu tenho um triângulozinho aqui. Onde está esse triângulo, professor? Ele sairia daqui e chegaria mais ou menos até aqui embaixo, em algum lugar, tá? Por aqui, certo? Só que olha só, aqui tá batendo nos 5%. Então esse era o detalhe, ele vai descer mais um pouco. Por isso que eu fiz aparecer do 5 ao 0. Muito bom. Então quanto que vale aqui? Simples. Professor, se a hora que ele está aqui, ele está no 10%, eu quero chegar no 0, eu vou ter que abaixar quanto aqui, galera? Eu vou ter que abaixar 10%, que é exatamente esse cateto que nós temos aqui. Ele sai do 10 e chega no 0. Maravilha. Agora, e esse triângulo preto aqui? Quanto que mede esse cateto do 6 até aqui? Eu não sei. Aqui no meu gráfico tá bonitinho, tá parecendo que é 8,5, certo? Mas lembra que isso daqui é porque eu construí ele bonitinho. Se eu tivesse feito só um esboço, eu não poderia acertar direto. Então, eu vou falar que essa medida aqui vale K, joinha. E agora eu posso fazer o quê? Eu posso fazer a velha e boa semelhança de triângulos, galera. Porque esse ângulo 2 esquinhos é o mesmo que esse ângulo 2 esquinhos. Então, o triângulo verde e o triângulo preto são semelhantes. Então, eu posso falar que o cateto 20 está para o cateto 10, assim como o cateto 5 está para o cateto K. Muito bem. Tá uma conta simples aqui, dividiu por 10, dividiu por 10. Eu posso passar o K multiplicando em cruz, 2 vezes K, 2K, e 5 vezes 1, 5. Se eu dividir por 2, eu chego que o K é 2,5. Como minha unidade aqui no eixo X é meses, 2,5 meses, galera. Então depois do 6º mês eu preciso de mais 2 meses e meio. Joinha, um outro modo bem legal. Eu gosto muito de usar a geometria plana, semelhança de triângulos, quando eu trabalho com retas, tá? Mas tem mais um, Verfast. Se você tiver aí, você vai ser recompensado. Tá preparado para o modo 3? Gente, isso aqui você vai ficar até bravo, ó. Vamos lá. Gente, o que eu sei que aconteceu? Tudo começou no mês 1, quando eu tinha 30%, certo? Mas o que eu sei? Que ao chegar no mês 6, aqui nessa bolinha, eu estava com 10%. Então pensa comigo, ó, vamos ver quanto tempo que passou? Passou 1, 2, 3, 4, 5. O que eu sei? Que em 5 meses houve uma queda do quê? Saiu aqui do 30 e chegou no 10. Houve uma queda de 20%. Muito bem. Agora, o que eu quero? Eu quero que ele saia desse ponto aqui que vocês estão vendo, que é 10%, e que esgote a água, que chegue nos 10%. Então, eu quero que agora tenha uma queda de 10%. Se você percebeu que aqui dividiu por 2, aqui vai dividir por 2 também, já deu 2,5. Se você não percebeu, você falava, bom, então quanto tempo vai demorar para baixar agora 10%? Ia fazer uma multiplicaçãozinha em cruz, K vezes 20 dá 20K, muito bem. 5 vezes 10 dá 50. Ia dividir por 10 os dois membros. Ia dividir por 2, 5 por 2, os mesmos 2,5 meses. Mas notem que aqui, né, gente, ó, se fosse eu já viria direto, porque eu ia pensar assim, tem 20%, abaixou 20% em 5 meses. Então agora eu quero que abaixe 10%, 10% é metade do 20%, eu vou precisar de metade de 5 meses, que é óbvio 2,5 meses. Galera, espero que você tenha gostado pra caramba desses 3 modos aí, pelo menos de um, né? Dê o seu like maroto aí, não se esqueça de deixar os seus comentários. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, fala, Rafa, gostei mais do modo 1. Vamos fazer o seguinte, coloca aí qual foi o modo que você mais gostou, modo 1, modo 2 ou modo 3, tá? Trabalhando com função do primeiro grau, y igual a x mais b, trabalhando com semelhança de triângulos, construindo um gráfico bonitinho, ou trabalhando com a ideia de proporção aqui, regra de 3 no terceiro modo. Fechado? E se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se já e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas tenham conhecimento do Tá Lembrando. Eu gostaria que você desse um pause agora, tá? Tentasse resolver esse exercício sozinho, tá? E se você não conseguir, você volta aqui então para assistir comigo. Fechado? Opa, você não pausou, hein? Olha o que eu falei. Pause o vídeo agora, tenta fazer sozinho. Bom, nesse exercício aqui, eu vou te dar ferramentas antes aí, porque para você tentar lembrar, tá? Vai que de repente só com essas ferramentas você consegue resolver sozinho, ó.
Uma função do segundo grau, ela tem essa cara aqui, y igual a x quadrado, mais bx, mais c, joinha, sussa na montanha-russa, com uma condição, tá? O a tem que ser diferente de zero. Muito bem, maravilha. Funçãozinha do segundo grau, muito legal. Bom, quando eu falo em função do segundo grau, você lembra o gráfico dela? O gráfico dela é uma parábola, tá? Então é importante você saber desenhar uma parábola. A parábola, a função predileta do goleiro, porque ele para a bola. Ah, nossa senhora, professor, pelo amor de Deus. Bom, e eu posso trabalhar com a parábola com duas formas diferentes, tá? Eu posso trabalhar com uma parábola com A maior que zero ou com A menor que zero. Quando A, que é esse coeficiente aqui, é maior que zero, eu tenho uma parábola com cavidade para cima. Ó, o cara tá felizão, sossegado, porque tá tudo positivo. Agora, se o A é menor que zero, ou seja, um número negativo, a parábola tem a boca com cavidade para baixo. Olha lá, a parábola tá triste, chateada, porque tá tudo negativo. Joinha, muito bem. Analise comigo esses dois exemplos aqui, ó. Aqui eu tenho o eixo y, certo? Tenho o eixo x, muito bem. E aqui eu estou com uma concavidade com A maior que zero, concavidade para cima, beleza? E aqui a mesma coisa, eu tenho o eixo y e o eixo x, só que eu estou com uma concavidade voltada para baixo, então eu falo que eu tenho A menor que zero. Muito bem. Esse ponto aqui ele é muito importante. Esse ponto é chamado de vértice da parábola. Observem que do vértice nós temos o x, que é uma abscissa dele, que eu vou chamar de x do vértice, e como todo ponto, ele também vai ter o y do vértice, tá aqui, muito bem. Então, quando eu tenho um vértice, eu falo que tenho o x do vértice e o y do vértice, as coordenadas dele. Observe que aqui é a mesma coisa, ó, o vértice tem um x, que eu chamo de x do vértice, e ele também tem um y, que nós vamos chamar de y do vértice, que por sua vez também é o ponto V, é o vértice, x do vértice, y do vértice. Joinha, muito bem. Esse ponto, nesse caso, ele é chamado ponto de mínimo, ó, porque é o menor valor que o y vai assumir nessa função. Já nesse caso, esse ponto é chamado ponto de máximo, porque é o maior valor que o y vai valer na função. Nossa, que bacana, professor. Então, por isso que é interessante você saber trabalhar com vértice. O vértice você pode encontrar da seguinte maneira. Você pode falar que x do vértice é menos b sobre 2a, tá? E que o y do vértice é menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta é b quadrado menos 4ac, então você pega o b quadrado menos 4a vezes o c. Perfeito, maravilha, essa é uma maneira de eu determinar o vértice da minha função, x do vértice e y do vértice. Joinha, mas tem outra maneira muito bacana de determinar o meu x do vértice e o y do vértice também. E aí, vamos ver? Vamos nessa? Então, olha só que bacana se eu quiser encontrar o x do vértice quando eu conheço as raízes da minha função. Se eu conheço as raízes da minha função, eu posso chegar para você e falar que x do vértice é o x1 mais o x2 dividido por 2, ou seja, a média aritmética das raízes. Olha que bacana. Agora, para quem gosta de exatas, olha que legal. Quando você faz x1 mais x2, não é a soma das raízes de uma equação do segundo grau, mas a soma das raízes não é menos b sobre a, mas aqui não está dividido por 2, então você pode concluir que o x do vértice realmente é menos b sobre 2a. Olha só que legal, tá bom? Mas então, repetindo, se eu tiver o x1 e o x2, basta eu fazer um mais o outro e dividir por 2, eu já achei o x do vértice. Mas, professor, beleza, achei o x do vértice. E como eu encontro o y do vértice? Você não vai ter uma função? Você não vai ter lá que o y é o f de x igual a x quadrado mais bx mais c? Vou, professor. Então, o que você vai fazer? Ou seja, no lugar do x aqui colocar x do vértice, no lugar do x aqui x do vértice, esse y que você vai encontrar é o y do vértice. Nossa, professor, então eu posso achar o x do vértice, exato. Aí você aplica na função o x do vértice e o valor numérico que eu vou obter é o y do vértice. Perfeito, muito bom. Então, beleza, com esse resumo teórico aí, tá? Não foi uma aula, foi mais um lembrete. A gente vem para o exercício, ó. Enem 2015. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. Então, galera, até aqui, ó, nada demais. Só sei que ele está trabalhando com bactérias, tá? Que estão dentro de uma estufa. Legal. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão. Então, para tudo. E eu não deixo o meu aluno continuar o exercício se ele não souber me falar o que significa o Y e o que significa o X. Nesse caso, o meu Y é o T. O que o T está significando?
a temperatura. Então, eu já sei que esse T representa a temperatura. E agora eu quero saber o que significa o H. Vamos continuar a leitura? Em que H representa as horas do dia. Opa, já sei. H está representando as horas do dia. Então, agora eu interpretei a função. Eu sei que o Y está me dando a temperatura em determinada hora do dia. Maravilha. Continuando a leitura. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Para tudo. Então, olha que informação top. Eu sei que o número de bactérias é máximo quando a temperatura for máxima. Joinha, informação muito importante. Por isso que é legal lendo devagar, igual eu ensino vocês aqui, porque você vai absorvendo cada informação. E nesse momento ele deve retirá-las da estufa. Ok, parei aqui, beleza. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Para tudo, vamos interpretar isso então. Você vai achar no Y, por exemplo, um valor de temperatura. Legal. Se esse valor for menor que zero, ela é muito baixa. Se esse valor tiver de 0 a 17, ela é baixa. Se esse valor for maior que 43, ela é muito alta. Beleza, entendi, eu sei trabalhar com essa tabela agora. Então vamos continuar. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, para tudo, ó, spoiler. O estudante vai obter o maior número possível de bactérias. Olha que eu já sei, que o número de bactérias é máximo quando a temperatura for máxima. O que ele está me dizendo? Ele está me dizendo, ó, isso ocorre no momento que a temperatura é máxima. Aí ele pede, a temperatura no interior da estufa está... Então, nosso objetivo aqui, ó, já sei, nosso objetivo é achar qual é a temperatura máxima possível. A hora que eu achar a temperatura máxima possível, eu venho aqui nessa tabela e descubro a classificação. Muito, muito bom. Fechou? Então, pessoal, chegando aqui no meu passo 4, então. Tenho a função do segundo grau, certo? Eu quero saber quando a temperatura é máxima. Então, olha só na minha interpretação. Então, galera, vou montar esse plano cartesiano aqui, ó. Aqui a origem, o eixo Y me dá a temperatura e o eixo X aqui me dá o número de horas H. Nós temos uma parábola com concavidade para baixo, porque o A é negativo, mais ou menos uma carinha assim. Belezura, tranquilo, sussa na montanha-russa. Lembrando que aqui é um esboço, tá? Só apenas. Então, essa aqui seria minha raiz x1, essa aqui seria minha raiz x2, muito bem. E nesse ponto aqui, eu tenho o meu vértice que nós falamos. Então, aqui embaixo eu vou ter o x do vértice e aqui em cima eu vou ter o y do vértice. Muito bem, professor. Então, agora eu vou fazer a festa. O que eu estou querendo encontrar? Lembra que eu estou querendo encontrar a temperatura máxima? Então, nesses exercícios, você fica muito atento se você vai encontrar o x do vértice ou o y do vértice. Então, galera, quem eu estou procurando agora nesse momento é o y do vértice, fechou? Que vai me dar a temperatura nesse ponto, que é a temperatura máxima. Só que eu vou fazer de vários modos para vocês. Primeiro modo, então. O primeiro modo, eu estou procurando o y do vértice. Então, eu lembrei que a formulinha do y do vértice, a gente revisou com vocês, é menos delta sobre 4A. Vamos ver o delta aqui nessa nuvenzinha do saber aqui. Olha só que bacana. Nuvenzinha do saber. Quem é o delta? Delta é b quadrado menos 4ac. Agora nós vamos calcular. Delta é igual. b quadrado, o b é 22. 22 ao quadrado vai dar 484. Menos 4 vezes a, que é menos 1, está aqui, vezes c, que é menos 85. Muito, muito bom. E isso dá 340 negativo. Então, o meu delta ficou 484 menos 340, 144. Ufa, é um número aí muito bonitinho. Então, vem aqui, menos delta, menos 144, dividido por 4A. Só que o A é menos 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Gente, dividir por 4 é a mesma coisa que dividir por 2 duas vezes seguida. 144 por 2 dá 72, por 2 dá 36, menos com menos dá mais. Então, meu querido, minha querida, o que eu descobri? Que o y do vértice é 36. Então, a temperatura máxima é 36 graus Celsius. Maravilha? Mas, professor, você falou que ia resolver de outro modo, de um segundo modo. E vou. Vamos lá. Primeiro modo eu achei já o x do vértice. O primeiro modo eu achei direto o y do vértice. O segundo é o que eu mais gosto. Ó, eu gosto assim. X do vértice não é menos b sobre 2a, que você já sabe. O b é 22, então menos 22,
dividido por 2A. 2 vezes menos 1, menos 2. Portanto, eu descobri que o x do vértice é 11. Maravilha, sussa em la montanha-russa. Então, esse cara aqui é 11. Legal. Agora, gente, eu não estou querendo encontrar o y do vértice. Se eu pegar esse 11, aplicar na função, ou seja, substituir nela aqui no lugar do h, e eu não vou encontrar justamente o y do vértice? Vou, professor. Então, eu vou fazer isso. Passo 2, eu vou fazer f do x do vértice, f de 11. Quem é f de 11? É menos 11 ao quadrado, mais 22 vezes 11, menos 85. Vamos que vamos. Então, f de 11 é 11 ao quadrado é 121, só que negativo, mais 22 vezes 11. Olha que bacana. 22 vezes 10 é 220, mais umas vezes 22, 242. Show de Boston! Então, f de 11 é o y do vértice, e fazendo essa continha muito doida, a gente chega em 36. Então, novamente, a temperatura máxima aí encontrada é 36 graus Celsius. Show de bola? Mas, como eu disse, nós vamos ter um terceiro modo aqui para trabalhar com isso também, tá? Que é o seguinte, lembra que eu falei que se eu conhecesse as raízes, eu podia fazer uma outra ideia? Então, se você conhecer as raízes, nesse caso, ó, não compensava. Mas se você vai lá, igual a zero para achar as raízes, menos h ao quadrado, mais 22h, menos 85. Eu vou multiplicar todo mundo por menos 1, vai ficar então h ao quadrado, menos 22h, mais 85. Se você ir atrás dessas raízes aí, tá? Ou por soma e produto, ou por delta e bhaskara, você vai chegar que as raízes são 5 e 17. Muito bem. Então, imaginando a nossa parábola, nós teríamos isso, as raízes 5 e 17. Só que lembra, quanto que é 5 mais 17? 22. 22 dividido por 2 dá 11. Acabamos de achar o x do vértice da função. E aí, como eu quero encontrar o y do vértice, adivinha o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Então, eu vou falar que a temperatura, quando h era 11, é menos 11 ao quadrado, mais 22 vezes 11, né? Menos 85. Que do segundo modo, você já sabe que essa temperatura foi igual a 36. Respostinha, o mesmo 36 graus Celsius. Joinha, então nós achamos de 3 modos a temperatura máxima. Só que faz um tempinho, eu não sei se você lembra. Olha só, eu descobri que a temperatura máxima é igual a 36 graus Celsius. Legal. Mas não era isso que o exercício estava pedindo. Ele estava perguntando, olha, a temperatura no interior da estufa está muito baixa, baixa, média, alta ou muito alta? Gente, 36 graus. 36 se encontra nesse camarada aqui, entre de 30 a 43. Portanto, a temperatura está alta, a alternativa D de Dalta. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula, dessa revisão aí de função quadrática, um tema que pode aparecer no Enem. Já deixa o seu like aí pro professor Rafa Jesus aqui do canal, tá lembrando? E lembra de deixar o seu comentário aí, que é muito importante para eu saber o que você achou, o que você tá achando dos vídeos, tá joia? E lembra, se não é inscrito, inscreva-se já e lembra de clicar no sininho para você receber atualizações, maravilha? Espero você também lá no Instagram e lá no Facebook, ajudando o canal, tá lembrando, crescer cada vez mais. Então é isso, galera, um ótimo estudo para vocês e bora pro trote! Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito e se você lembrou, tá lembrando...